Hi Hydra! Bom, eu estou aqui trazendo um vídeo um pouco diferente. Eu imagino que todo mundo aqui conhece o filme do Kung Fu Panda, né? A trilogia aí da DreamWorks, do Panda do Balacobaco. E tem algo que chama muita atenção, né? Que fica no segundo filme, que é porque rola ali o que a gente chama de paradoxo do vidente, né? Bom, pra quem não sabe o que é o paradoxo do vidente, esse vídeo está sendo feito um pouco às pressas, então eu não sei dizer se isso é correto, mas eu imagino que surgiu aí com o mito de Édipo. Resumindo a história, nasceu Édipo, filho de um rei, e daí uma vidente chegou nesse rei e falou que o Édipo ia matar esse rei, ia ficar com o reino pra ele, ia casar com a própria mãe, ter filhos, e isso ia destruir o reino todo. Então, pra evitar isso, ele isolou o filho dele longe, se livrou dele, mandou pra puta que pariu. Esse moleque cresceu não sabendo de nada da vida dele, virou um bandido, alguma coisa assim, ou ele lutava pelo rei, né? Ele virou um guarda do rei, não sei. Só sei que em um momento o rei acabou morrendo por culpa dele, então daí ele assume o reino, ele casa com a própria mãe sem querer e tem filhos com ela. E então o reino se destrói, basicamente tentando impedir o que um vidente falou, ocasionando o que ele disse. Isso é meio que o paradoxo do vidente, né? Você tentar evitar uma coisa que o vidente falou e isso ainda assim acontecer porque você tentou evitar. E daí surge aquilo, se o vidente tivesse falado que aquilo... Se o vidente não tivesse falado, aquilo ainda aconteceria? Bom, aí vai de cada história, né? Vai de cada história do que envolve aquele universo. Em Kung Fu Panda, meio que não. Eu posso afirmar aqui que o paradoxo do vidente não faz sentido existir em Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, desde o primeiro filme, se você for ver, existe um conceito já, destino. Existe o conceito de destino na obra. Então não importa o que aconteça, o que está destinado a acontecer vai acontecer, mesmo que você tente evitar isso. A questão é que a gente não sabe como funciona exatamente esse destino em Kung Fu Panda, né? Porque a gente não sabe aonde que é escrito que seria exatamente o Po, o dragão guerreiro, né? Ele foi escolhido pelo universo, mas tipo assim, poderia ser outro panda talvez, não necessariamente o Po. Porque aí daí a gente vai pro segundo filme. O Lord Shen, sabendo que ele seria derrotado por um guerreiro preto e branco, caso ele continuasse a trilhar aquele caminho que ele estava trilhando, né? Vale lembrar isso. É dito no próprio filme, no começo, pela porra da cabra, que se ele continuasse a trilhar aquele caminho, ele seria derrotado por um guerreiro preto e branco. Ou seja, se ele não continuasse, ele não seria derrotado. Mas ele escolheu continuar e isso ocasionou dele destruir os pandas para tentar evitar esse futuro. E daí acabou fazendo com que o Po fosse para Jade, para a cidade de Jade, e lá se tornasse o dragão guerreiro. Que no futuro voltou para derrotar ele. Mas veja bem, a cabra não fala que ele seria derrotado pelo dragão guerreiro, e sim só por um guerreiro preto e branco. Então não necessariamente seria o Po também, né? Uma vidente. Ela previu que se Shen continuasse por esse caminho sombrio, ele seria derrotado por um guerreiro preto e branco. Poderia não ser ele, poderia ser qualquer outro personagem. É um guerreiro preto e branco, podia ser uma zebra. Mas levando em consideração que existe destino em Kung Fu Panda, existe esse conceito desde o primeiro filme e volta no terceiro ainda essa coisa, porque o Po era destinado a ser o dragão guerreiro e ele se torna realmente no terceiro filme. Então a gente já sabe que existe o conceito de destino, então não tem como ter um paradoxo do vidente. Porque basicamente ele é destinado a que aquilo aconteça. Não importa o que ele faça, é o destino dele. Então tipo, whatever, o Shang saber ou não do futuro. Se a cabra não falasse nada, ela não fosse uma vidente, não falasse nada, o Shen ia continuar naquele caminho. Ele não iria fazer o massacre dos pandas do jeito que aconteceu. Ele provavelmente ia fazer outras coisas, né? Ele faria outras coisas que ia ocasionar dele atentar os pandas ali, ou massacrar os pandas. Ia ser outra coisa, não ia ser porque a vidente falou que ele ia ser derrotado por um guerreiro verde e branco. Não, ia ser porque outros motivos. Ia ser por whatever motivos. Ele ia até a Vila dos Pandas, ia acontecer tudo aquilo, e o Po ainda iria parar em Jade. Porque no terceiro filme a gente descobre que ele era o destinado a ser o dragão guerreiro, então ele ia ter que ir pra Jade de algum jeito. Se não fosse pelo Shen, ia ser por outro motivo. Vai lembrar que ele era uma criança bem esfomeada, seria bem em algum outro universo. Faria muito sentido ele estar com a família dele e ele acaba se desviando do caminho, se separando pra ir naquele bote cheio de comida lá. E acabaria sem querer sendo levado. E daí ele ia parar em Jade, ia ser adotado pelo ganso e ia continuar toda a história.
por alguma coisa ele ia ser o dragão guerreiro, porque era o destino dele. Então o Shen saber do futuro dele não importava. Só foi um caminho mais rápido, assim vamos dizer. Então a gente tem esses universos. O Shen ele para de trilhar o caminho dele e o Po ele vai pra Jade por outros motivos. Ou o Shen continua e por outros motivos ele atentaria a Vila dos Pandas e o Po acabaria indo pra Jade. Não tem como ter um paradoxo do vidente se existe destino, porque não importa se o vidente fale ou não do que vai acontecer. Vai acontecer, é o destino acontecer. Eu tô vendo que eu devia ficar um pouco mais pra trás aqui, né? Pega minha mão, eu tô fazendo um monte de movimento aqui, vocês não estão vendo porra nenhuma. Ai, mão. Só que eu acho que o meu microfone não tá pegando direito o meu som aqui agora. Ê, lasqueira. Aí é foda, né? Aí é foda. Bom, espero que tenha dado pra entender, eu dei uma explicação até que bem rápida aqui até. Mas não tem como ter o paradoxo do vidente em Kung Fu Panda se já existe o conceito de destino. E como a gente pode ver, o destino ele também não é tão exato, né? Já que a cabra mesmo fala, né? Que se ele continuasse a trilhar aquele caminho, ele seria derrotado por um guerreiro preto e branco. Então se ele não continuasse naquele caminho, se fosse realmente o destino do Po, seu dragão guerreiro, por algum motivo o Po iria pra Jade. Mas se não fosse exatamente o dele, mas sim de qualquer outro panda, por outros motivos qualquer outro panda iria pra Jade e iria acabar se tornando um dragão guerreiro. Até porque a gente não sabe o destino certo do Tai Lung, né? A gente só sabia que o Tai Lung ele iria voltar pra tentar pegar o pergaminho, ele iria se libertar da prisão. Isso já era um destino dele já. Mas se era o Po exatamente que ia derrotar ele, a gente não sabe. A gente também não sabe se era o destino de o Dragão Guerreiro ser escolhido exatamente naquele dia lá, né? Até porque o Shifu apressou as coisas, né? Mandando o Ganso ir pra lá avisar que o Tai Lung ia tentar se libertar. Foi por culpa dele, então tipo... Mas se já era destinado que ele iria se libertar, meio que não interessasse se o Shifu tivesse ou não uma visão, tá ligado? Meio que é isso, né? O que a gente sabe é que o Kai e o Tai Lung seriam derrotados pelo verdadeiro Dragão Guerreiro. Agora o Shen, ele tinha escolha ainda, ele continuou o caminho do mal, mas o Guerreiro Preto e Branco não necessariamente era o Dragão Guerreiro, né? Podia ser qualquer outro panda ou até mesmo um outro animal até. Então não tem como ter um paradoxo, exatamente, um paradoxo. Porque foda-se o que o vidente falar, né? Não interessa. No universo de Kung Fu Panda, o que tá destinado a acontecer, acontece. Então, tipo, vocês não veem minha mão. Então é isso, eu espero que vocês tenham conseguido entender aí o meu ponto de vista, a análise aqui que eu fiz, né? Porque se já existe um conceito, não tem como existir um outro que colide com o outro, né? Porque para ter um paradoxo do vidente não pode haver o destino. Mas se há destino, então não tem como ter um paradoxo. Porque já vai acontecer de qualquer jeito. O Naruto Shippuden, né? Ele era destinado a salvar o mundo ninja. Então foda-se todas as lutas que ele teve na obra. Foda-se se ele esteve em risco de vida. Porque ele nunca esteve. Porque ele era destinado a salvar o mundo ninja. Então foda-se. O conceito de destino é bem merda, né? Podia ter o paradoxo do vidente em Kung Fu Panda, né? Porque o conceito de destino é uma porcaria pra qualquer história. Nossa, é uma merda isso. Pô, não teve risco de vida em nenhum momento. Ele era destinado a salvar a China. Então foda-se as lutas dele, tá ligado? Ele nunca teve um risco de morte real. O destino ia salvar ele de algum jeito. Então é isso. Espero que tenham gostado, entendido. Valeu, falou e fui.